Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui então a síntese do encontro 2 sobre a obra Leviatã do Thomas Hobbes, encontro realizado no dia 2 de março de 2021. É importante lembrar que na primeira reunião que nós tivemos, a gente fez uma introdução à obra a partir da leitura de outros autores. E agora, nesse encontro aqui, a gente já entrou na obra mesmo. Então nós discutimos primeiramente a dedicatória e a introdução, e também discutimos os capítulos 1 da sensação, o capítulo 2 da imaginação, o capítulo 3 da consequência ou cadeia de imaginações, o capítulo 4 da linguagem, o capítulo 5 da razão e da ciência, o capítulo 6 da origem interna dos movimentos voluntários, vulgarmente chamados paixões, e da linguagem que os exprime, e por fim o capítulo 7 dos fins ou resoluções do discurso. Bom, primeiro ponto interessante da nossa discussão diz respeito à dedicatória, tá? Porque essa dedicatória, ela já reflete de onde parte o Hobbes, ou de onde partiu, né, o Hobbes. Por quê? Ele foi uma pessoa que sempre esteve sob a tutela da nobreza. E na dedicatória fica muito claro isso, quando ele dedica ao Sidney e ao Francis Godolphin, que eram dois nobres ingleses, ambos royalistas, ou seja, eles eram apoiadores do rei Charles I durante a Guerra Civil Inglesa, que inclusive acabou com a morte do rei lá em 1649. Então mostra a proximidade do Hobbes com essas duas figuras e com outras da nobreza na época. E inclusive essa guerra civil inglesa, né, que culminou com a morte do rei, mostra como a Inglaterra já estava ali, já germinava na Inglaterra o, o movimento de mudança, né, impulsionado por uma revolução burguesa que acontecia e que foi culminar somente depois, por exemplo, na França. Né? Inclusive a Inglaterra executou um rei antes dos franceses, isso é importante citar. Então Hobbes, muito próximo da nobreza, ele viveu isso, ele viveu esse temor da guerra civil e ele viveu também o temor de onde ia parar a guerra civil para os apoiadores do rei, para aqueles que queriam a manutenção dos poderes da nobreza. Então o Sidney, né, um dos irmãos aí que estão na dedicatória, ele morreu em batalha em 1643. E o Leviatã foi publicado em 1651. Enfim, é interessante isso porque a gente já começa a entender de onde parte o Hobbes, né, de qual extrato que parte o Hobbes e quais são qual é a visão dele no que diz respeito ao posicionamento político dele sobre o que acontecia na Inglaterra na época. Já na introdução, a gente consegue perceber o aspecto mecanicista e sistemático do pensamento do Hobbes. O pensamento que, esse caráter, né, esse aspecto que ele usa para construir a argumentação dele no livro, para sustentar o posicionamento dele em relação ao funcionamento do Estado ou como deveria ser o funcionamento do Estado. Isso já é muito visível quando o Hobbes já faz uma comparação logo no início entre o funcionamento do Estado com o corpo humano. Tá? Ressalta isso, né? Ressalta aquela discussão que a gente fez anteriormente, no primeiro encontro, sobre, sobre a influência, né, do estudo da natureza, né, na intenção do Hobbes em fazer um estudo metódico e sério em relação à ética e à política na época. Então, essa comparação entre o funcionamento do Estado com o corpo humano parte também da ideia do Hobbes de que o estado da arte, né, alcançado pelo homem, é capaz de imitar, em algum sentido, a realização de Deus, né, na natureza. Então isso é muito, a gente percebeu aqui logo no começo, mas é muito presente em todo tipo de argumentação que o Hobbes constrói no decorrer do livro. Então é importante citar isso logo de início. Nos capítulos que seguem, o Hobbes ele fala sobre três coisas essenciais para o início ali da construção do pensamento deles, que são as sensações, né, a imaginação e a consequência, a cadeia de imaginação, de imaginações que vão culminar na razão e naquilo que ele chama de ciência, né, em relação do homem em relação àquilo que o cerca. Primeira coisa que é importante dizer é, de novo, reforçando o caráter sistemático, porque o Hobbes ele começa escrevendo Leviatã sobre o centro, né, sobre o elemento central daquilo que vai proporcionar
proporcionar a realização, né, o sucesso da proposta que ele está colocando aqui, filosoficamente falando. Porque ele parte do homem. Então ele começa, a primeira parte do livro chama-se Do Homem. Então ele começa refletindo, filosofando, pensando sobre o homem, sobre a razão, para depois ele falar sobre o Estado e sobre as outras partes do livro que vão construir toda essa argumentação dele na defesa de um Estado forte, né, de uma autoridade forte, do soberano, do pacto, né? Enfim, a gente vai ver isso depois no decorrer. Mas o primeiro ponto que é interessante ressaltar é isso. O Hobbes ele é sistemático também nesse sentido. Ele começa discutindo o centro, que é o homem, e a partir disso ele vai definir estado de natureza, como o estado de natureza pode ser superado para que a liberdade seja alcançada e tudo mais. Mas é legal já frisar isso também. Sobre as sensações, a gente discutiu principalmente a crítica que o Hobbes faz aqui já de início à concepção aristotélica acerca do mundo, né, que era uma concepção que influenciava muito a filosofia escolástica da época e o Hobbes já coloca muito bem aqui que ele tem vários pontos de desacordo com essa concepção e a partir disso ele começa a construir qual é a concepção dele, tá, a respeito da sensação e tudo mais. No que diz respeito ao capítulo 2, a imaginação, é muito, chama muito a atenção a discussão que o Hobbes faz acerca dos sonhos, né? Porque ele, nesse ponto, ele mostra já o uso que ele faz da razão para também entrar em conflito com algumas concepções religiosas que existiam na época. Por quê? Apesar do Hobbes não negar a religião cristã, não negar a Deus, ele mostra muito bem qual é o posicionamento dele, né, religioso e tudo mais. Ele não nega, né, o poder de Deus para provocar certos fenômenos, mas ele critica, né, a superstição, a superstição que acontecia na época, por exemplo, em relação aos sonhos, às revelações, que era uma coisa muito forte, que era muito forte na Idade Média, mas nessa época ainda se mostrava presente. Então, nesse fim, né, nessa transição de Idade Média para um outro tipo de organização da sociedade inglesa e mesmo europeia. Então o Hobbes ele critica isso porque o ponto dele, né, já muito objetivo, né, no que ele quer construir, a ideia que ele quer construir, é de que a superstição, esse tipo de superstição que pode sair fora do controle, ela pode incitar a desobediência civil. E a gente vai ver no decorrer da obra que a desobediência civil ela é um grande temor do Hobbes. E ele constrói toda a teoria dele acerca do Estado também pensando em evitar a desobediência civil. Vejam vocês, né? De novo, aquele negócio de olhar para a realidade dele, de onde parte essas ideias, né? Ele estava vivendo uma guerra civil. Ele tinha um posicionamento político ali de manutenção do poder do rei e tudo mais. Então é interessante citar isso, né? Ele já começa a construir aqui os argumentos dele, mesmo quando ele está falando e refletindo sobre aspectos que constroem o homem. Então, nesses primeiros capítulos do livro, o Hobbes ele fala sobre uma série de pontos aí que são importantes para a obra. Dentre eles, né, a importância da memória. Ele faz até em algumas ocasiões mistura entre noções religiosas e racionais, ou seja, ele mostra essa mistura, né, entre a influência forte religiosa que existia nele e o uso da razão, que é muito característico, né, da influência que vem do Renascimento, que o Hobbes tem muito. Ele também fala sobre a prudência, né, que a prudência não é a prudência que simplesmente distingue os homens dos animais. Ele faz uma discussão em torno disso. E é muito interessante sobre as sensações, o ponto central, né, que o Hobbes traz, que é o de que o homem não pode ter um pensamento representando alguma coisa que não esteja sujeita à sensação. Ou seja, as sensações e como o homem lida com as sensações é que vai determinar o pensamento dele, a interpretação dele e a ligação dele com a realidade. Já o capítulo 4, nós ressaltamos alguns pontos que são muito interessantes, né? O capítulo chamado da linguagem, porque o Hobbes, ele, buscando fazer um trabalho de construir uma teoria política e ética de forma metódica e séria, né? Ele
acertadamente ele define a linguagem, né? Porque é como é o material de trabalho, então do filósofo. Então ele define a linguagem como a linguagem é importante para a definição da interação do homem com aquilo que o cerca, tá? E a partir dessa discussão da linguagem é que o Hobbes começa a entrar na discussão sobre razão e sobre ciência. Então, já é visível também, de novo, é visível a influência das áreas da geometria, enfim, que o Hobbes, com as quais o Hobbes trabalhou muito, no pensamento dele sobre essa questão da linguagem, sobre a questão da razão. Então, o Hobbes vai ter até uma citação que é muito interessante sobre a relação entre a linguagem e o estabelecimento de verdades universais que vale a pena eu citar. Então, abre aspas. E, assim, a consequência descoberta num caso particular passa a ser registrada e recordada como uma regra universal, e alivia nosso cálculo mental do espaço e do tempo e liberta-nos de todo o trabalho do espírito, economizando o primeiro, e faz que aquilo que se descobriu ser verdade aqui e agora seja verdade em todos os tempos e lugares. Ou seja, fecha aspas. Ou seja, o Hobbes, a partir da reflexão dele sobre o que é a linguagem, sobre a importância da linguagem para a recordação de consequências, de causas e efeitos, através da imposição de nomes, enfim, as coisas, o homem consegue estabelecer verdades universais. Né? Isso é muito científico. Né? Essa noção de verdades universais é muito científica. É muito interessante que o Hobbes traga isso aqui para a discussão de política e sobre a política e sobre a ética. Tá? Então, assim, ele até fala depois, que a gente também discutiu bastante sobre uma linguagem, sobre o perigo também da linguagem, sobre saber trabalhar a linguagem para que o homem possa usá-la para raciocinar da melhor forma possível, para ele poder lidar e interpretar o mundo da melhor forma possível. Então, ele faz mesmo ele leva muito a sério essa questão da linguagem, e isso diz muito sobre como o Hobbes constrói, né? Sobre o cuidado do Hobbes em construir os argumentos dele. E além disso, né, uma visão que é muito recorrente, que o Hobbes cita já nesses primeiros capítulos várias vezes, é a importância de você verificar o que está posto como verdade nos livros. É uma outra crítica que ele faz ao pensamento escolástico de simples reprodução do que estão nas obras consagradas, sem uma construção de uma razão que até questione isso e que supere o que está posto. E para isso ele reforça a importância da linguagem. Se você domina a linguagem, se você entende a importância da linguagem, você consegue não simplesmente reproduzir o que está nos livros. Tá? E é interessante porque isso se liga justamente com a visão mecanicista da razão que ele vai construir no capítulo posterior, o 5, chamado da razão e da ciência. Porque isso mostra de novo a influência da matemática, né, no pensamento do Hobbes. Eu vou até fazer uma citação aqui. Abre aspas. Em suma, seja em que matéria for que houver lugar para a adição e para a subtração, há também lugar para a razão. E onde aquelas não tiverem o seu lugar, também há razão, nada tem a fazer. Fecha aspas. É muito visível, né, com essa citação aqui, a influência que o pensamento matemático tem na construção do Hobbes sobre questões políticas e sobre a teoria dele acerca do Estado. Então ele liga diretamente a linguagem matemática com a linguagem que embasa o pensamento racional. E, claro, mostra como o Hobbes ele supera muito do que já era produzido na época nesse sentido. Então eu vou pedir desculpa de novo aqui pela citação, mas é interessante a gente citar, porque a leitura do Hobbes é uma leitura bastante densa, né? E eu acho que a citação ela serve para a gente poder destrinchar aqui nessa síntese os pontos principais que a gente discutiu. Então, nesse capítulo mesmo, o Hobbes ele faz uma cadeia assim, de ligações entre os termos que ele trabalhou até o momento ali, que vai da razão, da linguagem, passa pela razão e chega à ciência. Então, vou citar aqui, abre aspas. Por aqui se vê que a razão não nasce conosco como a sensação e a memória, nem é adquirida apenas pela experiência como a prudência, mas obtida com esforço, primeiro através de uma adequada imposição de nomes, e em segundo lugar através de um método bom e ordenado de passar dos elementos, que são nomes, a asserções feitas por conexão de um deles com o outro, e daí para os silogismos, que são as conexões de uma asserção com outra
até chegarmos a um conhecimento de todas as consequências de nomes referentes ao assunto em questão. E é a isto que os homens chamam de ciência. E enquanto a sensação e a memória apenas são conhecimento de fato, o que é uma coisa passada e irrevogável, a ciência é o conhecimento das consequências e a dependência de um fato em relação a outro, pelo que, a partir daquilo que presentemente sabemos fazer, sabemos como fazer qualquer outra coisa quando quisermos, ou também em outra ocasião. Porque quando vemos como qualquer coisa acontece, devido a que causas e por que maneira, quando causas semelhantes vierem ao nosso poder, sabemos como fazê-las produzir os mesmos efeitos. Fecha aspas. Percebem? Essa citação ela mostra muito bem o mecanicismo aí que o Hobbes faz, mas um encadeamento lógico mesmo daquilo que ele construiu até o momento. Então ele liga a sensação, a memória, com a questão da experiência, com a questão da linguagem, né? Com a questão dos silogismos, que são muito importantes para ele, né? No sentido de construção da verdade, e aí chega a razão e, consequentemente, a ciência. E por fim, né, vale a pena citar o que foi discutido sobre o capítulo 6, no qual o Hobbes ele faz uma reflexão sobre quais são as paixões presentes no homem. Tá? Essa questão das paixões vai ser muito importante para o Hobbes, né, Hobbes debater ali, fazer o debate em relação ao estado de natureza do homem. E aqui ele faz uma introdução inicial sobre quais são as paixões que existem no homem, paixões impulsionadas pelos apetites e aversões, que vão ser influenciadas pela previsão das boas ou más consequências, né, relacionadas à ação aí, sobre a qual se delibera. E é importante só enfim, ressaltar aí uma das paixões que vai ser muito importante, que é a vanglória. Tá? Então, ela vai ser trabalhada, importante para aquela discussão que eu disse do estado de natureza, mas é importante citar que ela já aparece aqui. Tá? Então, o Hobbes ele faz uma lista extensa de quais as paixões existem, de onde elas vêm, quais são, né, os seus impulsos. Mas, enfim, essa foi a última discussão que a gente fez aqui sobre esses primeiros 7 capítulos, das discussões mais relevantes. Tá bom? Então é isso, gente. Eu finalizo por aqui essa síntese. Ressalto sempre, para quem nunca participou de um encontro nosso, para quem quer se inscrever no clube de leitura, o link vai ficar aqui na descrição, tá bom? E aí, se você se inscrever, vai fazer parte do nosso grupo do Telegram e vai poder participar dos encontros regulares aí. É tudo de graça, né, para a gente poder aprender junto. Ok? Um abraço aí e até a próxima.